Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, profissional responsável pelo canal e pelas outras redes sociais em que a Terapia da Criança marca presença. Os endereços estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a disfluência na fala da criança pequena. É interessante que esse capítulo, do aprendizado da fala, da aquisição da fala e da linguagem da criança, acaba sendo realmente um capítulo à parte no desenvolvimento como um todo, porque gera uma expectativa, uma ansiedade maior por parte dos pais e dos demais familiares, que está acompanhando aquela criança crescer, se desenvolver. E se a gente for comparar, por exemplo, no momento que a criança está aprendendo a andar, onde ela cai e levanta o tempo inteiro e nem por isso ela é taxada de alguma coisa, nem por isso, a princípio, os pais acham que essa criança tem algum problema motor e que precisa de algum tipo de intervenção, tá? Se a gente for fazer, se a gente for contrapor esse momento de aprender a andar com esse momento de aprender a falar, a gente vai ver que esse momento de aprender a falar acaba gerando uns conflitos maiores quando a criança apresenta essas quedas, que seria esse momento da disfluência, por exemplo, na fala. A criança, quando acontece essa disfluência, ela corre um sério risco de ser taxada de gaga, de não ser compreendida, de ser exigida, de sentir uma ansiedade muito grande por parte dos pais, das outras pessoas que lidam com ela, em função dessas manifestações de disfluência, tá? Então é importante que a gente, a princípio, já de cara, entenda que esse momento de disfluência na fala é algo natural do desenvolvimento, tá? Da criança. Costuma muito acontecer em torno dos 3, 4 anos de idade, principalmente nos meninos, onde a criança apresenta repetições, das sílabas, das palavras, das frases, prolonga os sons de algumas palavras, faz alguns bloqueios, algumas pausas na hora de falar, faz uso de interjeições, onde a criança fica e começa meio que ganhar tempo, nesse ou então ela faz aí eu fui na casa da minha avó. É como se fosse o momento que ela ganha, para poder estruturar melhor o pensamento dela, escolher as palavras e articular tudo isso, materializar isso através da fala, através das palavras. A gente precisa também entender que essa questão de falar é um processo bem complexo, envolve uma série de questões, envolve essa coordenação toda dos órgãos fonoarticulatórios, envolve a respiração, envolve um processo cerebral mesmo de mandar o comando do cérebro para essa parte motora aqui, para a gente articular direitinho cada som, cada palavra, pronunciar bem, executar bem o ponto fonoarticulatório de cada som desse. Então não é fácil, é um processo, Pense aí você, de repente, aprendendo a falar um idioma novo, você não vai sair falando fluentemente, na sua primeira nem na sua 10ª aula. Você vai ter que ter todo esse momento de errar, de acertar, de fluir e de ter esse momento de disfluência até você se apropriar disso, O mesmo acontece com a criança, tá? Então, o que vai diferenciar se isso é realmente algo normal do desenvolvimento ou não e precisa ser tratado é, a princípio, a quantidade de vezes que isso se apresenta, tá, na fala da criança. Então, tem que ficar atento, porque se a criança tem essa disfluência de uma forma muito sistemática, em qualquer situação, em qualquer contexto, com qualquer pessoa, ela apresenta alguma dessas características que eu citei, é realmente necessário que você já procure a orientação de um fonoaudiólogo, tá? Outro sinal de alerta importantíssimo que demarca bem essa diferença do normal do desenvolvimento e daquilo que precisa ser tratado é quando a criança apresenta, além da disfluência na fala, apresenta algum movimento corporal associado, ela faz algum esforço físico para falar, ela faz uma careta, ela tem algum tique associado, tá? Isso não é característica de uma disfluência normal do desenvolvimento.
e precisa já de imediato ser encaminhado para uma avaliação fonoaudiológica, tá? Então, essa disfluência que eu estou focando aqui no vídeo, que é natural do desenvolvimento, ela tende a se reduzir de forma gradual ao longo do tempo, tá? Então, a criança, à medida que vai amadurecendo na sua linguagem, à medida que ela vai errando e acertando e se apropriando dessa linguagem, dessa fala, ela supera muito bem essa fase e, não é, tudo corre bem. Mas quando isso não acontece, que essa disfluência ela se prolonga ao longo do tempo, por mais de 6 meses, é importante também que ela seja avaliada por um fonoaudiólogo, tá? Para ver a necessidade real de fazer uma intervenção, de ir para a fonoterapia, de preferência com um fonoaudiólogo especialista em gagueira, não é, que tenha uma experiência maior nessa área, tá? Para poder dar um atendimento de qualidade a essa criança, diante dessa demanda específica, não é, que é a gagueira. E além disso, não é, mesmo que você ainda não tenha observado, não tenha tido tempo de observar, não é, se a criança ao longo desses 6 meses que eu estou falando vai superar ou não essa disfluência, se você se angustia de alguma forma quando você depara com essa situação em que a criança está tendo esse momento de disfluência, ou se você vê que a criança também está se cobrando, está se limitando a falar em função disso, é importante que já de imediato você procure a orientação de um fonoaudiólogo, tá? Para que ele possa ver essa criança, né? Que ela possa ver o seu filho e a partir do que ele está vendo ali do funcionamento específico, né, da criança, lhe tranquilizar. De repente, essa orientação desse fonoaudiólogo vai dizer muita coisa do que eu estou falando, por exemplo, aqui nesse vídeo, mas vai lhe dar uma tranquilidade muito maior, porque ele está vendo o seu filho e está lhe falando baseado no que ele está vendo, do que ele está avaliando daquela criança, tá? E vai lhe dar apenas algumas orientações de como lidar, de como conduzir de uma forma mais assertiva, de uma forma mais positiva, de modo que a ansiedade não é sentida pelos adultos, não seja passada para a criança, tá? Porque quando isso acontece de uma forma muito expressiva, o que era até então um processo natural, né, uma disfluência natural do desenvolvimento que seria superada mais na frente, acaba se cristalizando, acaba se cronificando, uma vez que a criança recebe uma carga muito grande, né, de cobrança, de ansiedade, e ela acaba bloqueando nessa fala, ela acaba associando comportamentos de medo, de insegurança para falar. E aí realmente é algo que a gente pode prevenir a partir da forma que a gente lida, da forma que a gente conduz essa criança nesses momentos, tá certo? Eu pretendo gravar um outro vídeo falando sobre algumas orientações, né, de como lidar com a criança, mas vai ficar para uma outra oportunidade, senão o vídeo aqui fica muito longo. Eu espero que o que eu falei aqui tenha ajudado de alguma forma a vocês compreenderem que esse processo é natural, tá? Que existe essa característica, que vai acontecer de formas variáveis, né? Tem crianças que às vezes não passa por esse processo e que tá tudo bem também, tá? Quando passa, porque é um momento de ensaiar a linguagem, de ensaiar a fala, e esses erros e esses acertos vão acontecer da mesma forma que a criança cai e levanta quando ela está aprendendo a andar, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, aguardem o próximo vídeo, que certamente eu vou fazer essas orientações mais específicas de como lidar com a criança nesse momento da disfluência, tá joia? Muito grata pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço.